Hoje nós vamos conversar sobre qual é o propósito da nossa existência. Qual é o propósito da nossa vida? E para isso, se você puder abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 2, o texto vai estar também aqui na tela, Efésios, capítulo de número 2, eu vou ler o versículo de número 5. Esse texto diz o seguinte: Ele, falando de Deus, nos deu vida com Cristo. Eu vou falar numa versão um pouquinho diferente de vocês. Quando nós estávamos ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Ele, Deus, nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça nós somos salvos. Paulo está escrevendo provavelmente a Timóteo, que foi deixado como pastor em Éfeso, como Tito foi para Creta, Timóteo foi para Éfeso. Paulo está escrevendo sobre a salvação e esse texto, ele é o fundamento da nossa caminhada com Deus. Nós não somos salvos porque somos bons, nós não somos salvos porque temos um tempo de permanência em igreja, nós não somos salvos porque demos mais ou menos dinheiro do que os outros, nós não somos salvos porque trabalhamos mais ou menos do que os outros, nós não somos salvos por herança familiar, nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Porque Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O ponto é que nós entendemos e até aplaudimos bem que nós somos salvos pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Mas quando você olha para o texto, só numa interpretação textual, sem nenhuma outra coisa, você percebe que se você aceitar como válido o texto que nós acabamos de ler, que Ele nos deu vida, você precisa aceitar o fato de que Ele é o dono da sua vida. Porque deixa eu fazer um paralelo para vocês do livro do Gênesis. Lá no Gênesis, o Senhor resolve criar o homem, esse ser humano. A palavra de Deus diz que Deus, na sua trindade, diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme uma semelhança. A semelhança de Deus é o imago Dei que está em todos nós. É aquele fragmento dos caráter, ou do caráter, das atribuições do caráter de Deus que são repartidas conosco. Então Deus forma o homem do pó da terra, sopra nas suas narinas o fôlego da vida e o homem passa a ser alma vivente. Depois disso, diz a palavra de Deus que Deus fez o homem cair em profundo sono, tira uma das suas costelas e faz uma auxiliadora idônea, forma a mulher. E homem e mulher estavam juntos, em perfeita e total harmonia, vivendo no jardim. Vem Satanás, na pessoa da serpente, a mais sagaz das criaturas que Deus havia constituído, e a serpente joga com Eva, porque a serpente diz assim para Eva: não disse o Senhor que de nenhuma das árvores do jardim vocês poderiam comer? Eva corrige a serpente dizendo: não, ele não disse isso. Ele disse que de todas as árvores nós poderíamos comer, mas da árvore que está no centro, da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta nós não podemos comer, porque do dia que dela comermos, morreremos. A serpente diz assim: não, vocês não morrerão. O que ele não quer é que vocês sejam igual a ele. Por que a serpente estava dizendo aquilo? Porque Lúcifer foi precipitado do céu junto com a terceira parte de todos os anjos criados por Deus por esse mesmo motivo. Ele intentou no seu coração ser maior do que Deus. Então é o mesmo pecado que ele agora seduz Eva. E ele diz assim: não, o problema não é esse. O problema é que ele sabe que se vocês comerem, vocês serão como Deus. Então, queridos, onde está a base de toda a nossa tentação? Não está no corpo de uma mulher atraente, não está no sorriso de um homem simpático, não está num dinheiro extra que vem, não vem de uma posição de poder, de busca de poder. Todo pecado reside, embasa-se em uma coisa: é a nossa autonomia de Deus. É nós imaginarmos, presta atenção, que as decisões da nossa vida podem ser elaboradas e executadas a partir da nossa compreensão. Então Eva, seduzida, não é por uma fruta, porque aliás, eu tenho uma tese, eu tenho algumas teses, que lá no céu eu quero esclarecer, está anotado no meu caderno.
Uma delas, eu quero saber que fruta que era essa. Porque eu acho que podia ser até uma jaca, por exemplo. Por que o povo pôs maçã? Maçã, quem falou que é maçã? Pode ser uma jabuticaba. Eu troco 10 maçãs por uma jabuticaba. Entendeu? Pode ser, sei lá, uma fruta predileta para você, mas seja qual for, não é a fruta. Porque quando o texto sagrado diz assim, parecendo-lhe atraente aos olhos e sendo boa para dar prazer, o que o texto sagrado está dizendo é que ela teve uma atração pela representatividade da fruta. Não é a fruta em si. E ela vai, come, comete um pecado, comete uma quebra, seduz o seu marido para ir na mesma onda com ela, e a partir daquele dia o homem e a mulher descobrem uma coisa que eu e você nunca vamos experimentar. O que é uma vida sem o mal? Porque o mal nos permeia desde o nascimento. Aqui é a Lisa, a coisinha mais fofa do mundo. O pai e a mãe dela agora vão ficar chateados comigo. Mas segura a onda aí, filho. Ela é má. A Bíblia diz que em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe. Não há um justo, nenhum sequer. Esses dias para trás, um casal com um menininho de 1 ano e 6 meses foi visitar eu e a Ana. E o menininho queria fazer alguma coisa, a mãe disse que não. Ele fez assim, Da onde vem isso, gente? Quem que ensinou? E a criança que dá um tapa no outro e esconde a mão. Por que escondeu a mão? Porque o pecado já está em nós. Nós, depois de Adão e Eva, não sabemos o que é uma vida. Por exemplo, entendam o que eu vou falar agora, de viver nus. Não é que eu estou fazendo apologia ao nudismo e nem quer ser índio, não é isso. Mas Adão e Eva viviam numa harmonia e numa pureza tão perfeita que a nudez não era interpretado como nós interpretamos hoje. Porque nós estamos contaminados por essa quebra que aconteceu lá. Qual foi a quebra? A sedução por fugir do propósito de Deus. Quando a serpente seduz Eva a comer daquele fruto, ela está dizendo o seguinte, cria um bypass. Não precisa de seguir essa linha pontilhada chamada o propósito do Criador. Agora, gente, se Deus é quem nos criou, eu olho para esse aparelho que eu tenho aqui nas mãos e eu imagino, de uma forma bem simples, que quando um engenheiro começou a elaborar a ideia de um iPad, ele tinha na sua mente o que ele queria com esse aparelho. Qual é a finalidade desse aparelho? Para que ele vai ser usado? Quais os desdobramentos do uso desse aparelho? Então ele escreve um manual dizendo, meu propósito ao ter criado esse aparelho foi tal e tal propósito. Por que então que eu e você elaboramos a nossa vida a partir dos nossos propósitos, sem querer saber qual é o propósito do engenheiro que fez a nossa vida? Porque quando no jardim do Éden, o homem e a mulher rompem o seu relacionamento com Deus, eles são distanciados de Deus. Você se lembra, quem conhece a Bíblia, eles foram retirados do jardim, foi colocado anjos na porta do jardim para o guardar com espadas incandescentes na mão. A mulher foi promulgado que ela daria a luz em meio a dores, e a serpente, Deus cita o evangelho e a chegada de Jesus. Diz para a serpente assim, virá semente da mulher, que você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Está ali anunciada a vitória de Jesus no Calvário, amém, irmãos? Então esse Deus, agora escrevendo a igreja em Éfeso, diz o seguinte, vocês estão mortos, mas eu, pelo grande amor com que vos amei, diz o Senhor, vos dou vida juntamente com meu Filho Cristo Jesus. Pela graça vocês sejam salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O que Deus está dizendo? Que Ele nos salvou com alguma coisa em mente. Então eu queria que a pergunta hoje no seu coração, e eu vou contar uma história que eu contei no final da minha mensagem, nos outros 2 encontros, e vou contar agora. 10 anos atrás, nós recebemos aqui na igreja um casal que foi transferido de uma grande empresa no Brasil, para cá, para a nossa região, e um pastor amigo, muito amigo meu e da Ana, sugeriu a esse casal que procurassem a New Life Church para ser a comunidade deles aqui, enquanto eles estivessem por aqui. E eles me comunicaram e eu saí para tomar um café com esse casal.
E gente bacana, inteligente, tomamos um café, conversamos, demos risada. E eu saí de lá pensando assim, nossa comunidade vai ser muito abençoada com a chegada desse casal. Pelas habilidades da mulher e pelas habilidades também dele, enfim. Ele, um homem ferido já, que saiu de uma comunidade anterior a essa do meu amigo em São Paulo, muito ferido com a igreja, lá ele foi restaurado, mas enfim. Ficaram aqui 2 meses, não chegaram a se tornar membros da nossa comunidade. E um dia sumiram. E aí, eu, como dou falta ainda das pessoas, e fui atrás, e eu só conheci uma pessoa aqui da igreja. Então eu mandava mensagem, e um dia recebi uma mensagem dele, grande, eu tenho ela guardada até hoje, 10 anos, quer dizer, esse negócio marcou meu coração. E ele começou dizendo assim, pastor, boa tarde, você está bem, sua família e tal. Pastor, estou passando para te informar que o meu silêncio em te responder aí é porque nós não vamos ficar mais na New Life Church, não ficaremos na New Life Church. Então aquela primeira frase deu um impacto no meu coração, assim, porque eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, e perder gente na comunhão, para mim, não é coisa à toa, não é por número, não é por nada, é por ter gente na comunidade que eu creio que pode adicionar à vida das pessoas. Aí, se eu tivesse parado ali, eu teria ficado deprimido, triste, como eu fiquei. Mas aí eu continuei a ler, ele falou assim, abaixo eu enumero as razões pelas quais decidimos não ficar na New Life. Primeiro, pastor, eu saio da igreja todo domingo me sentindo pior do que o que eu entrei depois que eu te escuto pregar. Razão número 1. Razão número 2, eu estou me sentindo mal porque eu preciso de uma igreja onde a pessoa não fale tanto quanto o Senhor de que eu tenho que servir o próximo. Só fala demais isso, pastor. E eu saio de lá já com raiva do tanto que só fala que a gente tem que servir o próximo. Aí o meu pecado começou a vir à tona. Porque de triste e deprimido eu comecei a ficar feliz. E eu já comecei a abençoar o casal. A bênção do já vai. Sabe? A bênção do Deus te leve, assim, com paz e alegria, te cerca por diante e por detrás, nem para você não voltar. Gente, eu vou falar uma coisa, eu fiz um rap dance lá onde eu estava. Eu me lembro onde eu estava, vocês acreditam? Eu me lembro até a estrutura do dia. E eu comecei a ler aquilo e uma paz invadiu o meu coração. E aí eu respondi para ele, disse, meu irmão, eu não vou ser hipócrita. Falei, a princípio eu comecei a ficar triste quando eu li sua mensagem. Mas você acredita que eu estou aqui rejubilando? O cara deve ter ficado com raiva de mim depois disso, que ele nem respondeu. Por quê? Porque eu entendi que eu cumpri meu papel. Eu entendi que eu preguei o evangelho para você. E irmãos, creiam em mim, você que está em casa, olha para mim. O dia que você ouvir a mensagem da cruz, e ela não te incomodar, e ela não te desqualificar, e ela não te fazer sentir pior do que você está, tem algo seriamente errado com os seus ouvidos. Então essa mensagem de hoje, ela cai com um bittersweet kind of thing aqui para nós, doce e amargo. Porque à medida que eu falo e eu a ouço, ela também me entristece, porque ela faz perguntas difíceis e complexas. Mas ao mesmo tempo ela me encoraja, porque eu sei que dia 1º de novembro é o primeiro dia do resto da minha vida. E eu sei que o Deus da Bíblia é capaz de transformar circunstâncias, situações. E eu sei que se eu compreender o Evangelho melhor a partir de hoje, eu vou entender o propósito para o qual Deus me criou. Porque todos os nossos propósitos, e eles são válidos, financeiros, acadêmicos, profissionais, de aquisição, todos são válidos. Mas todos esses propósitos precisam ser escritos com a letra P no minúsculo. Com P maiúsculo tem um propósito do Criador, do engenheiro, de quem trabalhou na confecção e disse o seguinte, é isso aqui que eu quero para vocês. E é aqui que eu quero caminhar com a minha mensagem para você entender o que Deus, qual é o propósito de Deus para nós. Eu vou te dar 3, de forma bem breve por causa do nosso tempo. Primeiro propósito para o qual eu e você fomos criados e que Deus nos resgatou, foi para nós adorarmos o Senhor. Escreve aí, querido, seu propósito é adorar a Deus, mas antes da sua mente religiosa começar a divagar por formas e maneiras litúrgicas e dogmáticas de você adorar a Deus como? Dando dinheiro, fazendo sacrifício físico, levantando a mão e cantando num culto evangélico no domingo de manhã. Antes de você interpretar isso, leia o restante
da minha proposição a vocês. Adorar a Deus através de relacionamento. Porque a nossa mente religiosa, às vezes, fundamenta esse princípio de adorar a Deus num culto de domingo, onde nós cantamos, e é maravilhoso. Eu fico ali atrás durante o louvor, eu quase não me cabo, que eu fico louco de vontade de cantar alto, de gritar, e a gente se livrar dessas máscaras. Eu vejo as expressões de adoração, me encantam. Mas essa adoração é o fruto da vida de relacionamento. Porque vocês imaginam que o Criador dos céus e da terra, ele fica todo comovido lá em cima, de olhar para nós no domingo, 11 horas da manhã, cantar 3 ou 4 canções, levantar as mãos e dizer glória a Deus? Não. O que encanta o Senhor é um povo que vive segundo o seu chamado e o seu propósito, e que o adora através de um relacionamento. Qual é a diferença? Isso aqui é temporário. Isso aqui passa. Daqui uma hora, no máximo nós vamos ficar aqui, no total 1 hora e 15 minutos, foi todo mundo embora. Agora, relacionamento é vida. É Deus sendo adorado na forma que você cuida da sua esposa e do seu marido. Na forma que você é amigo ou amiga. Na forma que você lida com a sua sexualidade. Deus está sendo adorado por causa do relacionamento. A religião aponta para a adoração através de punições, de proibições e de ações. Como se estivesse apaziguando a ira do Criador do universo por coisas que nós fazemos. O cristianismo verdadeiro aponta para uma caminhada com Deus. É um relacionamento que, à medida que você o conhece, você vai sendo iluminado no seu coração para compreender quem Ele é, quem você é. Aí a sua vida toma outra dimensão na empresa que você é dono, na sua profissão, na sua relação com seus amigos, na sua relação familiar e na sua relação com a igreja. Adorar a Deus é o nosso propósito, mas adorá-lo através de um relacionamento e não através de práticas. Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, disse: porque nós fomos comprados por um preço para ser do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 6 diz que para o louvor da sua glória é que Ele nos chamou em Cristo Jesus. Então, nós vivemos para adorar a Deus, e parte dessa adoração se expressa quando nós estamos aqui, coletivamente. Porque isso encoraja, porque isso estimula, porque isso é lindo de se ver. Amém, queridos? Que me leva para o meu segundo propósito para o qual Deus nos criou, que é para o louvor e a glória do seu nome, mas o segundo propósito é para que a gente viva em comunhão. Irmãos, tem uma mentalidade aí fora, que ela é humanista na sua origem, ela é secularista na sua aplicação, e ela é antibíblica e anticristã em todo e qualquer ponto que nós pudermos pensar sobre ela. Qual é? Que nós não precisamos de uma comunidade, que nós não precisamos de pessoas, de gente. Em outras palavras, nós não precisamos de uma igreja, tem gente dizendo isso. Aliás, como eu converso com muitas pessoas devido à forma que meu ministério foi estabelecido, de dialogar com a sociedade, muitas pessoas me dizem o seguinte: eu não preciso da igreja para ser salvo. E eu respondo: é claro que não. É claro que não, você não precisa de igreja para ser salvo. Para ser salvo você precisa de Jesus de Nazaré. Isso já está fundamentado, já está solidificado. Agora, você precisa de igreja porque você foi salvo. Então, como salvo que eu sou, eu agora me junto com um povo que também foi salvo em Jesus, para nós cumprirmos um propósito de Deus. Quando Deus, na sua eternidade, diz façamos, essa palavra Elohim, significa que Deus é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Não é um Deus. Então Deus não chamou o Manuel, não chamou o Ademir, não chamou a Narinha, para a gente se converter e viver nas nossas bolhas existenciais. Deus nos chamou para que, amando a Deus através de Jesus Cristo, e entendendo o nosso propósito, nós agora formamos um povo, o povo de Deus na terra. Aí você diz assim para mim: pastor, mas toda igreja tem gente difícil. Tem, inclusive você, ué. Tem gente que não é sincera. Tem, talvez seja você. Tem gente que mente. Olha no espelho.
Toda igreja tem tudo isso. Mas toda igreja tem gente que foi lavado no sangue do Cordeiro. Toda igreja tem gente que ama Jesus e que ama o próximo. Toda igreja tem gente que quer pregar o evangelho, tem gente que quer viver de forma correta. E eu vou te dar mais uma última explicação em cima disso. Não interessa o jeito ou a maneira que os outros vivam. Brinca de um joguinho, vida. Cada um cuida da sua. Cuide da sua vida e seja você o exemplo que você está reclamando nos outros. Então nós vivemos em comunhão. Agora, sabe o que é o problema de viver em comunhão, queridos? É que comunhão responsabiliza. Acabou. Comunhão responsabiliza. Pensa, vou dar um exemplo simples. Casa. Lá não é o verbo casar, casa lá, nossa casa. Você chega na cozinha, eu não sei se na sua casa é assim, muitas casas são. Vou olhar para o telhado agora. Você chega assim, está tudo limpo. Aí a pessoa quer beber água, vai lá, pega um copo, bebe água. Bota o copo na pia. Aí vem, bebe outro copo. Vai indo acabar os copos, o povo ataca as xícaras. É ou não é? Mesmo beber água em xícara. Aí vai dos canecos, vai diminuindo, chega até naquela de beber o espresso. Acabou, o cara tem coragem de ir na mão, fazendo copinho, mas não tem coragem de lavar o negócio. Por quê? Porque ele não entendeu o que é comunhão. Pode ser. Participação na minha mensagem aqui. Você sabe, quando eu falo, eu esqueço o que eu estava falando. Não, eu sei, mas eu ia falar um outro negócio. A gente acha que a responsabilidade é de alguém. Sabe por que é difícil a gente querer comunhão? Porque comunhão responsabiliza. Viram o que eu disse para o casal aqui? As pessoas vão ver você na rua. E vão ver vocês fazendo coisas, vai dizer assim, você é daquela comunidade chamada New Life Church? Te responsabiliza. Sabe o que é fazer naquela família? Lavar as vasilhas e botar de novo no lugar. Porque faz o bem comum. Sabe por que é difícil viver em comunhão? Porque em comunhão não existe mais eu. Só existe nós. Não interessa o que eu prefiro ou o que você prefere. O que é melhor para nós como corpo. Sabe por que é difícil viver em comunhão? Porque a gente tem que abrir mão. Sabe por que é difícil viver em comunhão? Porque nós somos responsáveis pelos nossos erros diante dos outros. E a gente tem que pedir perdão. E a gente tem que encarar erros. E a gente tem que encarar mentiras. E a gente tem que encarar o fato de nós sermos pessoas que desprezam os outros. E vai ter sempre, uma pessoa me disse, eu não gosto de ficar na igreja que tem muita cobrança. É claro que tem. Eu tenho cobrança na minha casa, ainda que a Ana não abra a boca. Ainda que meus filhos não falem nada, qual que é a cobrança? Eu sou pai, eu sou um homem que pertenço a uma família. Não precisa de ter ninguém da igreja me cobrando. Eu sou um pastor que pertence a uma comunidade. Eu sou o responsável de viver nesta comunidade, juntamente com vocês, para honrar e glorificar a Deus. Então hoje existe uma mentalidade seguinte: eu não preciso de igreja, eu não preciso de gente. Irmãos, o propósito de Deus não foi salvar uma pessoa, foi salvar, e a palavra que aparece é igreja. Não tem nome, não tem título, não tem rótulo, mas é o símbolo da eclesia, do ajuntamento. Então esse ajuntamento aqui, com aquele ajuntamento da acolá, com o outro da acolá, forma o povo de Deus na face da terra. O propósito de Deus é que a gente o adore a partir de um relacionamento. E o propósito de Deus é que a gente vive em comunhão. E o terceiro? O terceiro é o seguinte, você que está em casa agora, pega um papel, uma caneta e anota aí também. O terceiro é que Jesus Cristo seja visto através de nós. Eu falei uma coisa aqui nessa igreja, olha lá o ponto, sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Eu falei uma coisa aqui nessa igreja, alguns anos atrás, num dos meus sermões, e essa afirmação minha gerou uma certa, não foi uma polêmica, foi um misto de resposta. De gente que chegou para mim e falou, pastor, entendi. De gente que chegou e falou, não entendi patavina nenhuma. De gente que chegou e falou assim, concorde. De gente que falou, eu discordo e está tudo certo. Mas eu vou repetir. Nunca, por favor, aqui na New Life Church, diga assim para alguém,
eu queria te levar lá na minha igreja para você conhecer Jesus. Não diga isso. Não, se você for cristão. Se você não for cristão, está tudo certo. Porque você não está levando só a pessoa para conhecer, você também está vindo para conhecer. Se você for cristão e você disser para uma pessoa, vamos lá na minha igreja para conhecer Jesus, você está, por definição só da frase sua, dizendo que ela não pode ver Jesus em você. E aí vem a afirmação que eu fiz naquele culto. Qualquer cristão que não puder dizer assim para uma pessoa, anda comigo e você vai conhecer Jesus, essa pessoa precisa reavaliar se ele já foi salvo por Jesus de Nazaré. Vocês entenderam o que eu falei? Qualquer pessoa. Uma das mulheres, que sempre é as mulheres, né? Os homens não vêm, mas a mulher afoita demais, até fala no meio do sermão dos outros, mas algumas mulheres chegaram, uma chegou para mim, eu me lembro bem, ela chegou para mim e falou assim, então, o senhor está querendo dizer que a gente então não erra mais? Quase que eu falei para ela, o saco aí está cheio, né, de erro. Fiquei calado, falei, não, só não entendeu o que eu quis dizer. Irmãos, presta atenção. Desencana desse negócio de que erro é erro. Eu fui professor há muitos anos. A primeira formação minha foi na área de pedagogia. Não existe aprendizado sem erro. Não existe aprendizado sem erro. Eu amo cozinhar. É um hobby para mim. Mas quantas vezes eu já errei um prato? E aí eu precisava ligar para alguém ou procurar a Ana, que tem muito mais experiência do que eu, e falar, meu bem, o que está faltando aqui nesse negócio? O que deu errado? A partir do meu erro, eu pude crescer. Erro. Aliás, quem não erra, não cresce. Então, desencana desse negócio, que eu estou falando de erro assim, nesse sentido. Eu disse para essa mulher, não, só não entendeu. O Filho de Deus, que compreende o propósito de Deus, no erro dele, ele vai glorificar a Deus. Vou explicar. Porque quando eu errar e pecar contra a Carol, se eu entendo que o meu propósito, que Deus me criou foi para eu ser parecido com Jesus, eu vou pedir perdão para ela. E eu vou caminhar nesse pedido de perdão sem autossuficiência nenhuma. Dizendo apenas o seguinte, você me perdoa? Eu estou aprendendo, eu errei, você me perdoa? Sabe por que muitos não querem ser parecidos com Jesus? Porque para ser parecido com Jesus, você tem que passar por processos que a religião nunca te oferece. Eu vou te dar uma prova disso. No Velho Testamento dizia, olho por olho, dente por dente. Você me feriu, eu vou te ferir. Está tudo certo. Isso responde à minha natureza, inclusive, humana. Eu me sinto muito satisfeito de eu saber que ele me feriu e eu vou poder ir lá e reparar ele. Ok? Se você lê o contexto veterotestamentário sem a graça de Deus, você vai pagar o mal com o mal. Você vai pagar a dureza com dureza. Mas aí vem Jesus e diz o seguinte, quer saber? Se alguém te bater de um lado, se oferece o outro. Gente, isso é natural. Fala, só eu que sou meio perturbado. Porque isso é natural, o cara bater de cá, a vontade é de voar nele, não é não? Com o que tiver e com o que der conta. Seu impulso. Se tentarem tirar sua capa, não faz o seguinte, não luta pela capa, não. Entrega a capa, depois que a pessoa tiver com a capa na mão, você fala, leva a blusa também. Se a pessoa pleitear com você uma milha, quando chegar no final da uma milha, fala, parou por quê? Por que parou? Vamos mais uma. Ser parecido com Jesus é um desafio a toda a estruturação de vida que eu e você gostamos, porque a nossa natureza opera contra isso. Mas o propósito de Deus é de espalhar Jesus nas ruas. E de espalhar Jesus nas casas. É por isso que o marido e a mulher, quando um vem com uma pedra, o outro despeja um caminhão. E é por isso que numa comunidade chamada igreja, quando alguém fere, você despreza. Qual é o propósito para o qual nós fomos criados, queridos? Independe se eu gosto de você ou se você gosta de mim.
É porque a gente despreza a pessoa porque a cor da pele dele é diferente da nossa. É porque a gente ainda continua fazendo piada com mulher como se ela fosse dona de casa. Não que ser dona de casa é algum demérito, vocês estão entendendo, no sentido pejorativo da aplicação. Mas o que vem Jesus? Jesus vem e fala assim: não tem grego, e nem romano, não tem bárbaro, não tem cita, porque na cruz de Cristo nós somos iguais. E isso significa que eu preciso te amar com respeito e com a aceitação do Imago Dei em você. Você gosta de um tipo de música, eu gosto de outro, está tudo certo. Você gosta de uma comida, eu gosto de outra. Você se veste de um jeito, eu me visto do outro. Está tudo certo. Mas viver em comunidade testa isso. Que põe você perto do que você não aprova, do que você não aceita, do que não configura dentro da sua caixa de compreensão. Mas qual é o propósito de Deus? É criar guetos? Não, o propósito de Deus é o seguinte, queridos. Isso aqui, esse ajuntamento, só tem sentido se ele for fruto de uma relação com Deus lá fora, que vem aqui dentro para a gente se abençoar, para nós orarmos uns com os outros, para nós incentivarmos, para nós ensinarmos, compartilharmos a palavra de Deus uns com os outros, e sairmos daqui pensando: poxa, eu preciso melhorar. Sabe, eu preciso ser mais de Deus na minha casa, eu preciso ser mais de Deus para minha mulher, para o meu marido, para os meus filhos. Eu preciso ser mais de Deus na minha empresa, eu preciso ser mais de Deus no meu trabalho, eu preciso ser mais de Deus como patrão ou funcionário, eu preciso ser mais de Deus para quem sofre. Então a gente sai daqui com esse peso, mas ao mesmo tempo o Espírito de Deus falando: você pode ser, desconstrói isso e me deixa agir através de você. Então a gente celebra aqui a transformação que o Evangelho está promovendo em cada um de nós. Você entende, querido? Estou me fazendo compreender por vocês? Então, quando a gente olha para esses 3 princípios, e eu queria citar 3 textos aqui para você, para a gente terminar. Romanos, capítulo 8, quando Paulo está falando na igreja em Roma para que nós somos salvos, ele fala para vocês serem conforme a imagem do seu Filho, que é Jesus. Então, eu quero voltar no convite que você fez, falando para a pessoa: vamos lá na minha igreja para você conhecer Jesus. Você está dizendo para a pessoa: vamos lá para você conhecer Jesus, porque quem está aqui de frente de você é o capeta. Você está dizendo isso. Então eu quero que você conheça alguém melhor do que eu sou, conforme a imagem de Jesus. Gente, eu fico pensando assim: como é que seria se Jesus tivesse a cara de um empresário bem-sucedido, de uma professora, de um professor, de um funcionário numa obra? Como é que seria se Jesus tivesse a cara de uma pessoa que está limpando um chão? Como é que seria se Jesus tivesse a cara de um pastor? Ou um pastor tivesse a cara de Jesus? Como é que seria? E aí, olha, espalha Jesus na sociedade. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 18, nós somos transformados de glória em glória. De pouco a pouco, nós vamos sendo iluminados no nosso entendimento para compreender a profundidade, a largura do amor de Deus por nós. E quando Pedro escreve na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 18, vocês precisam crescer na graça e no conhecimento daquele que vos chamou de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. Quem não tem um propósito para viver segundo o cristianismo não conheceu Jesus de Nazaré. Você está edificando a sua vida com seus propósitos. Tem gente que formata toda a sua vida de acordo com o que quer e convida Deus para entrar de carona. E de preferência para entrar de carona abençoando. Queridos, todo propósito, e os seus propósitos são lícitos, por favor, não entenda errado. É muito legal você sonhar em adquirir títulos acadêmicos, fantástico, go for it. Muito, muito você querer crescer financeiramente, está certíssimo. Muito de você querer fazer isso ou aquilo. Mas tudo isso tem que ser secundário a um propósito, porque é o dono, é quem inventou. E quem inventou tinha algo em mente, falou: olha, sabe o que é? Eu quero te criar para que você tenha relacionamento comigo, em primeiro lugar. Depois você tem com os outros aí, do jeito que você quiser, mas primeiro é comigo. E eu te criei
para você viver com outras pessoas que vivem, que pensam semelhantes a você, e até gente que não pensa, porque ao conviver com você, eu também te criei para que você seja o rosto do meu filho. E aí as pessoas começam a ver meu filho esparramado aí na praça, nas ruas. Porque só assim, queridos, só assim, nós vamos entender o que um filósofo diz. Ele disse assim, qualquer pessoa que não vive, ou que não tem uma causa que ele está disposto a morrer por ela, ainda não descobriu a razão de viver. Vou repetir, a pessoa que não tem uma causa que ele está disposto a morrer por ela, é porque ele ainda não descobriu a razão de viver. E eu fico imaginando que, isso embora seja um conceito filosófico, se aplica muito para nós. Porque tem muita gente que parece que não encontrou uma causa ainda maior do que os seus próprios propósitos. Aliás, eu acho que a grande maioria das pessoas que se dizem cristãs, o propósito é tudo delas. E aí põe Deus nesse pacote em algum lugar que couber. Tudo começa com Ele. E tudo termina nele. E a partir daí a gente estrutura a nossa vida. Então, sim, não sei se tem aqui gente semelhante ao rapaz, né? Talvez eu não veja você mais. Mas eu queria que você se sentisse incômodo. Eu queria que você se sentisse incomodado de achar que você pode viver sua vida dessa maneira e ainda se chamar pelo nome de Jesus Cristo. Eu queria que você se sentisse incomodado de achar que você pode pautar a sua vida sobre esses princípios e conceitos e ainda bater no peito com uma certa arrogância e dizer, eu sou cristão. Eu queria que você saísse daqui mal arrumado hoje. Coração apertado. Porque isso pode produzir vida. E se o Espírito Santo de Deus, querido, vier sobre você nessa manhã, vai produzir vida, e aí você que está em casa. Então eu queria convidar vocês para a gente orar, encerrando o nosso encontro, debaixo dessa pergunta. Você tem estruturado sua vida a partir do propósito de Deus para você ou do seu propósito? Você fica de pé comigo para a gente orar? E eu queria também convidar você, se você puder fechar os seus olhos, você que está em casa, faz essa oração conosco. E além de você orar por isso, eu queria te convidar a orar pelas eleições, clamar a Deus por isso. Senhor, daqui 2 dias nós teremos um novo governante para o nosso país aqui, os Estados Unidos da América. E nós nos achegamos agora diante do Senhor, ó Deus, e nos prostramos diante do Senhor, que é o Todo-Poderoso, e clamamos, independente da nossa própria ideologia política ou partidária. Senhor, dá-nos um governante que vai agir segundo os desejos do Senhor para o povo. Dá-nos um governante, Senhor, que vai se preocupar com quem menos tem quem se preocupa por eles. Dá-nos uma nação mais justa, que não mata pessoas porque são mais, a pele é diferente da gente, Senhor. Que não trata com tanto desprezo quem a origem não é a mesma. Senhor, toca o coração desse homem, que o Senhor já sabe quem será o presidente, para que ele se preocupe com as coisas que quebram o coração do Senhor, que é o pobre, que é o necessitado, que é o estrangeiro, o imigrante, Senhor, a classe menos favorecida, as crianças que choram porque tem um pai e uma mãe presos, porque morreram por causa de uma overdose, Senhor. Senhor, dá-nos um governante que faça com que essa nação seja mais amorosa e menos cheia de ódio, que abrace mais o outro e empurre menos, Senhor, para lá. Nós oramos, Pai, pelo resultado das eleições ser um resultado, seja quem for eleito, que vai expressar, ó Deus, um pouco do céu na terra. Pai querido, nós clamamos por isso, por sobriedade sobre os governadores, sobre aqueles que vão governar sobre o país, especialmente agora o presidente, Senhor. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor o abençoe, seja ele quem for, que o Senhor o abençoe,
ainda que seja o candidato que nós não gostaríamos que fosse, ainda que seja o que é contrário ao partido de cada um de nós o abençoamos, Senhor. Porque é isso que a Tua palavra nos ensina a fazer, orar por aqueles que nos governam. Pai, nós queremos também, eu quero Te agradecer por cada pessoa aqui, por cada pessoa ligada a nós em casa. Eu quero Te agradecer pelo nosso encontro, pela palavra aberta, explicada, pela intervenção do Teu Santo Espírito. Eu quero Te agradecer por poder ter segurado nas minhas mãos hoje uma menininha tão linda, Senhor, que os pais dizem para o Senhor: Pai, Deus, enche o coração da nossa filhinha do Senhor, por ter derramado água na cabeça de uma pessoa que se quebrantou diante da mensagem da cruz. Pai, eu Te agradeço porque nós pensamos sobre propósitos aqui nessa manhã, e não são os nossos, são os do Senhor, e agora eu clamo, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha e Ele edifique isso na vida das pessoas. Que o ladrão não roube do terreno fértil do coração de ninguém a semente, mas que pelo contrário, que ela germine, que ela frutifique, e que ela se desdobre, ó Deus, em muitos outros frutos para a honra e para a glória do Senhor. Ajuda aqui na New Life Church, Senhor, nós sejamos uma comunidade que vive segundo o Teu propósito. Os nossos ficam para lá, Senhor, o Teu em primeiro lugar e depois os nossos. E eu estendo as minhas mãos sobre essa comunidade de irmãos, de gente que formou ela aqui, Senhor, porque nós fomos salvos por Jesus e fomos colocados em um lugar que às vezes tem tanta dificuldade para a gente manter a comunhão, mas o Senhor tem nos abençoado para isso, e nos quebrantado para isso, e nos dado sobriedade para isso. Irmão querido, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor levante o Seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre cada um de nós levante a Sua face e nos dê shalom, nos dê a paz que excede todo entendimento, e a paz de Cristo guarde mentes e corações em Cristo Jesus. E se você entendeu essa bênção, você diz amém.